Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um treinamento do Sistema Operandi. Eu me chamo Thiago e faço parte da equipe de suporte Operandi. Hoje farei a apresentação do treinamento, Timesheet, como aplicar e quais suas vantagens. O que você aprenderá com este treinamento? Mostrarei as formas de contabilizar horas sobre as atividades e projetos no Sistema Operandi. Passarei algumas dicas e passos para você obter o melhor uso da ferramenta Timesheet. Mostrarei como você, gestor, pode visualizar os colaboradores com contador ativo e onde os esforços estão alocados. E ao final do treinamento, falarei um pouquinho sobre análise de dados e emissão de relatórios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem registradas no chat do YouTube que responderemos no decorrer do treinamento. Ok? Vamos lá. Timesheet, como aplicar e quais suas vantagens. Tomar decisões a partir da análise de dados se tornou uma necessidade para as empresas. O Timesheet ele é um exemplo que auxilia na tomada de decisão. O modelo Timesheet ele é muito usado por consultores, desenvolvedores, agências e diversos outros profissionais. Mas algumas empresas ainda fazem o preenchimento das horas em papel. E essa é uma das principais dificuldades, porque o colaborador faz seu preenchimento que deve ser transferido posteriormente para uma planilha. Esse trabalho ocupa muito tempo e ainda possibilita erros, pois a própria grafia pode dificultar o entendimento e comprometer a análise. Independente qual o sistema ou controle que você utiliza, você precisa de uma ferramenta ao seu lado que auxilie o controle desses apontamentos realizados em atividades e projetos. No Sistema Operandi nós temos a ferramenta Timesheet, nos módulos de Jobs, Propostas, Produção e Mídia. Vocês irão observar bastante que eu vou comentar principalmente do módulo de Jobs, que é onde o uso do Timesheet é mais efetivo pelas empresas que utilizam o Operandi. E quais são as formas de iniciar o contador Timesheet no Sistema Operandi? Você pode iniciar através das pautas de Jobs. Em Jobs Minha Pauta, você pode visualizar as tarefas que tem a fazer. Escolha um item. No menu de contexto, clique em Iniciar Timesheet. Na pauta geral, você pode escolher um item da sua pauta também e depois disso Iniciar Timesheet. Pauta por status. Escolha um card. Iniciar Timesheet. E por último temos a pauta de responsável. O que muda é apenas o formato que cada pauta apresenta as suas atividades. Mas o processo é o mesmo. Clico no menu de contexto após escolher o item da minha pauta e depois disso em Iniciar Timesheet. O outro formato é através do próprio Job, basta abrir ele. Dentro do Job você terá duas opções. A opção Iniciar, que contabiliza o tempo automaticamente, e a opção Apontar, onde é necessário que eu faça o apontamento, colocando uma descrição e tempo gasto para a execução da atividade. Na opção Iniciar, basta dar o play e o contador começa a contabilizar automaticamente. Neste modelo, você se preocupa apenas em executar sua atividade, pois o sistema fica responsável por contabilizar o tempo. Para marcar o tempo, basta clicar em Parar. E para complementar, coloque na descrição o que você fez neste tempo gasto. Por exemplo, criação de layout. Em Timesheet Apontar, você precisa cadastrar manualmente o que fez neste tempo gasto e quanto tempo levou para executar essa atividade. Depois disso, basta clicar em Salvar. Independente qual seja o tipo que você utiliza, aqui em Timesheet, dentro do próprio Job, você pode observar todos os apontamentos realizados, a sua data, o usuário que efetuou o apontamento, a descrição, o que foi feito e o tipo. Timesheet é o apontamento automático. Reporte de horas é o apontamento manual, onde você precisa descrever o que fez e quanto tempo gastou. E aqui você tem o tempo gasto em cada um desses apontamentos realizados. Caso você fez algum apontamento indevido, você pode excluir
este registro. E para corrigir, nós indicamos o uso do apontamento manual, através da opção Apontar. Comparando as duas opções de controle, indicamos o contador automático. Você pode esquecer de apontar o tempo trabalhado, dificultando a análise de dados. Mas independente de qual seja a opção que a sua empresa escolheu, você deve descrever o que fez e indicar o tempo de execução. As demais informações como projeto, cliente, o operante se encarrega de registrar, conforme o job que o apontamento foi realizado. Antes de começar o uso do timesheet em sua empresa, é importante apresentar a ferramenta à sua equipe, mostrar seus recursos e esclarecer possíveis dúvidas. Algumas dicas para o preenchimento do timesheet. A sua empresa deve criar padrão de descrições de timesheets. Criando o padrão de descrições, você pode medir a produtividade de colaboradores que tenham a mesma função. Você poderá medir e controlar a refação pelo operante, e dois recursos são indispensáveis. O primeiro deles são as subtarefas, para que a equipe saiba o que precisa ser alterado, e o apontamento de horas, para que você chegue ao tempo investido nesses retrabalhos. No nosso exemplo, nós temos um job de e-mail marketing. Esse job foi enviado para aprovação, e algumas alterações serão necessárias, por exemplo, no layout e texto. Então o job precisará ser refeito. Dentro do job, inclua subtarefas, referente a cada uma das alterações com uma sigla padrão para esse controle. Por exemplo, RF1 com o que deve ser feito. O RF é referente à refação e o número 1 para medir a quantidade de alterações solicitadas. Esse foi o padrão que nós criamos aqui no sistema operante, mas você pode definir qual o seu padrão para depois obter os melhores relatórios. No momento que o Thiago inicia esta alteração, ele pode iniciar o timesheet, deixar o tempo rolar ali automaticamente e se preocupar apenas em desenvolver esta alteração relacionada ao texto. No momento que ele finaliza a alteração no texto, ele clica em parar e na descrição ele coloca RF1 texto e clica em salvar. Depois, ao obter relatório no sistema operandi, eu vou conseguir medir e controlar tudo o que foi feito relacionado a alterações solicitadas pelo cliente. E a partir disso você pode entender o que está acontecendo, uma falha na comunicação, uma falha no briefing, e assim tomar decisões mais assertivas sobre os dados apresentados. As tarefas finalizadas podemos concluir. Vamos supor que temos mais uma refação. Clico em adicionar subtarefa, coloco RF2, é a segunda alteração, e agora coloco layout. Posso definir qual é o responsável e quando entregar. Eu posso ordenar também para deixar no topo na sequência do que deve ser feito primeiro. O Milton vai visualizar o que precisa fazer, pode iniciar o timesheet, seguindo o mesmo formato que eu apresentei agora há pouco. No momento que o Milton finaliza, ele para o timesheet, adiciona a descrição e coloca RF2 layout. Salvar. E eu terei essas duas alterações listadas no relatório timesheet para depois consultar. Então, além disso, você também pode criar padrões para criar os apontamentos. Por exemplo, criação de layout. Você tem alguns criativos na sua empresa. Então, você solicita que sempre que eles finalizarem a criação do layout, eles descrevam no apontamento do timesheet ou no report manual, dependendo qual seja a escolha na sua empresa, que coloque criação de layout na descrição. Depois no timesheet você vai conseguir absorver e visualizar quanto tempo gasta em cada uma das entregas de criação de layout e até mesmo ter uma noção de quanto tempo sua equipe leva para entregar determinadas atividades. E lembrando, pessoal, esse foi o padrão que nós definimos aqui internamente, mas você pode criar o seu padrão para depois medir nos relatórios essas informações. E como identificar colaboradores que estão com um contador ativo?
Temos a tela Jobs Timesheet. Esta tela aparece apenas para usuários com permissão total, com perfil total na área de Jobs. Aqui visualizamos que a Amanda e o Milton estão com o contador ativo, contabilizando o tempo na execução dessas atividades. Temos o tempo estimado para a entrega das atividades e o tempo executado até o momento. A Amanda está na atividade 4.10 e o Milton na 10.5. Post Facebook e banner. O Thiago não está com o contador ativo, mas o sistema também registra o último apontamento que ele realizou. Então é uma forma de visualizar em quais atividades a sua equipe está trabalhando e também quais são os usuários que possuem algum contador ativo informados dentro do sistema. Como eu comentei anteriormente, aquelas empresas que fazem o preenchimento de horas em papel. Para quem faz a consulta dessas informações, a elaboração de relatórios é outra dor de cabeça. Quanto maior o número de funcionários, maior será o tempo para gerar esses relatórios que mostram a produtividade entre períodos e equipes. E o Operandi ele oferece algumas opções de relatórios. Nós falaremos sobre o relatório geral Timesheet, relatório pessoas, apontamentos por usuário, relatório pessoas, apontamentos por cliente. Vou comentar inicialmente sobre o relatório Timesheet. Para saber como está o desempenho de seus colaboradores, utilize o relatório Timesheet. E é neste momento que colocamos em prática e consultamos os padrões realizados no preenchimento do Timesheet. Nesse momento, você pode medir e controlar as refações. Então vamos lá. Resumido, nós temos inicialmente os apontamentos realizados pelo Thiago, Milton e Amanda. E aqui temos apontamentos por documentos. Em nossa conta aqui tivemos apontamentos apenas no módulo de Jobs. Na opção detalhado, nós temos todos os apontamentos realizados. E aqui conseguimos controlar as refações conforme eu disse. Colocando no campo busca RF, que é aquela descrição padrão que eu coloquei no apontamento realizado, clicando em buscar, aqui eu tenho todas as refações realizadas. Até eu fiz aqui um em duplicidade, mas nós podemos remover. Venho aqui em Timesheet, RF texto aqui. Vamos filtrar novamente para que fique tudo certinho. Agora sim. Então aqui eu tenho todas as alterações que foram realizadas. Então isso é muito bacana, né? Então, que nem eu comentei anteriormente, pode ser uma falha na comunicação, na leitura do briefing, ou até mesmo algo que surgiu após a aprovação do cliente e que até mesmo já estava previsto na negociação esse direito do cliente solicitar alguma alteração. Você consegue registrar e medir o quanto de alterações foram realizadas em determinadas atividades aqui dentro do sistema. Algumas empresas fazem negociações conforme custo por hora, ou seja, é cobrado X reais por cada hora gasta em trabalhos e projetos. Aqui você também pode visualizar. Tirar aqui o campo busca e clique em buscar. Data inicial 1 de novembro a 30/11. Pegar aqui um cliente específico. Por exemplo, Lojas Karen. Vem até o final. Temos 14 horas e 31 minutos. Concluindo, você tem um valor X cobrado por cada hora. Bastaria multiplicar por este valor de tempo gasto vezes o custo por hora e você teria o valor em reais, o valor que será cobrado do seu cliente. Você pode apresentar essas informações para ele também. Você também pode visualizar um determinado job. Por exemplo, folder. Vou clicar e aqui eu tenho 3 apontamentos realizados no job folder. Um para criação de texto, um para criação de layout e outro para revisão. Isso que é bacana. Você também consegue entender e ser mais assertivo nas estimativas de entregas de trabalho. Aqui teve 2 horas e meia que a sua equipe entregou o folder. Aqui eu também consigo identificar por etapa essa informação. Criação de texto, 45 minutos. Criação de layout, 1 hora e 15. Revisão, 30 minutos. Claro que aqui são valores fictícios, mas na sua empresa, fazendo o registro correto, você terá essas informações precisas. E agora eu gostaria de falar sobre o relatório apontamentos por usuário.
Diferente do relatório timesheet que mostra detalhadamente, aqui o sistema já faz o agrupamento de informações, inclusive com o valor hora de cada colaborador. Em pessoas colaboradores, você pode cadastrar o valor hora da sua equipe, Amanda, Milton e Thiago. Editar informações. Então, R$10 o valor hora da Amanda. A partir do valor hora e multiplicando pelo tempo gasto de cada um dos colaboradores, nós teremos o valor dos apontamentos. O valor dos apontamentos na entrega de um determinado projeto e assim por diante. Temos a opção detalhada e um pouquinho diferente do timesheet que mostra detalhadamente mesmo cada apontamento realizado, aqui o sistema agrupa. Por exemplo, Job 1.2, Thiago, e-mail marketing. O valor hora do Thiago é R$11 e teve um total de horas apontadas de 8 horas e 17 minutos. Aqui eu posso ter 10 apontamentos que somados chegam nesse valor. Então qual é a diferença? Timesheet eu teria os 10 apontamentos separados. Aqui eu tenho todas as informações, todos os apontamentos agrupados. E cruzando o valor hora com horas apontadas, temos o total gasto para entrega dessa atividade, no caso, e-mail marketing. Nós também podemos filtrar aqui por uma demanda específica, uma peça específica, por isso que é muito importante, né? Sempre padronizar o nome também dos jobs dentro do sistema, que você terá informações de vários folders, por exemplo, que é nosso caso aqui. Então aqui eu tenho os 3 usuários, pois os 3 usuários fizeram apontamentos dentro do job folder. Valor hora do Milton R$9, Thiago R$11 e Amanda R$10. Tá certo que aqui são atividades diferentes, são etapas diferentes, então é comum que uma leve um tempo maior que a outra. Mas você pode fazer uma comparação com pessoas que têm a mesma função dentro de uma empresa. Por exemplo, criação de layout de um folder. Então vamos imaginar que o Thiago e o Milton têm a mesma função, criação de layout. O custo do Milton é mais em conta, R$9. Do Thiago um pouquinho mais elevado, R$11. Mas o Thiago, talvez por ter uma experiência um pouquinho maior na área que atua, levou bem menos tempo que o Milton. E aqui conseguimos entender e concluir que por mais que a hora do Thiago é maior, o custo final ficou menor comparado com o Milton, que precisou de mais tempo para entregar as atividades. Então são análises como essas que nós gostaríamos que vocês fizessem também, conforme os apontamentos de horas e também o valor hora dos colaboradores informados dentro do sistema. E por último, eu quero falar do relatório apontamentos por cliente. Para que uma empresa seja saudável financeiramente, as despesas não podem ser maiores que as receitas. E para que você saiba exatamente quanto custa um projeto, utilize o relatório apontamentos por cliente. Com esse relatório, você saberá o custo que a empresa teve para desenvolver determinado projeto. Cruzando o valor cobrado do cliente, podemos analisar se a empresa teve lucro e estava dentro do previsto. Utilize este relatório como consulta para futuros orçamentos também. Ficará mais claro o quanto deve cobrar do seu cliente. Você pode mostrar para o seu cliente o real esforço dedicado em um projeto, melhorando seus argumentos para a negociação. Então, na visão resumida, nós temos inicialmente um total de apontamentos. Clientes que tiveram maiores horas apontadas e também maior valor nos apontamentos. Em detalhado, aqui nós temos os dados separados por cliente e projeto. Aqui você pode monitorar, como já disse anteriormente, o real esforço dedicado a um projeto. Inicialmente foram estimadas 30 horas, mas aqui até o momento foram registradas 18 horas e 30 minutos, que são as horas apontadas relacionadas a este cliente e este projeto dentro do sistema, totalizando o valor de apontamentos e o valor médio. Com base nesses dados, você consegue entender, ter uma noção de quanto custa um determinado projeto e assim ser mais assertivo no momento de passar um valor e entrar em uma negociação. Nós temos algumas informações aqui, mais filtros, que basicamente são mais simples. Você pode selecionar um projeto específico ou também um cliente. E concluindo, né, pessoal, como eu disse anteriormente,
O objetivo desse relatório é saber o custo que você teve com os projetos que foram executados por sua empresa. E uma dica, você pode compartilhar relatórios mensais com sua equipe, apresentar resultados positivos, informações relevantes sobre apontamentos de horas. Além de tornar a relação mais transparente, os relatórios podem identificar novas oportunidades. Lembre-se, faça acompanhamentos regulares para ouvir feedback dos seus colaboradores sobre o apontamento de horas, identificar melhorias no processo e fazer eventuais ajustes. Quando a equipe percebe que suas opiniões são valorizadas, tende a ficar mais proativa. Ok? Retornando então aqui ao módulo relatórios. E assim finalizamos o treinamento de hoje, pessoal. A ideia foi mostrar primeiro como você deve utilizar o timesheet dentro do sistema Operandi. Também passei algumas dicas para você criar padrão de descrições, para medir refações, para medir a produtividade entre pessoas que fazem e têm a mesma função dentro de uma empresa. E por último, falamos sobre o apontamentos por cliente, uma forma de identificar quantas horas foram necessárias para entregar um projeto com o seu custo total. Sobre o timesheet ainda, esse gerenciamento ele não deve ser apenas de interesse da empresa, mas também da própria equipe, porque com o timesheet você poderá comprovar o esforço para a realização das atividades, além de identificar oportunidades de melhorias no processo, gargalos. Então, para você gestor, sempre explique os benefícios para ambas as partes. Então fica aqui mais uma dica para vocês. Fica aqui o meu agradecimento pela participação de todos. Eu espero que tenha sido produtivo as informações passadas. E nós nos encontramos no próximo treinamento.